Bem-vindos ao canal da Garagem Batistinha. Essa semana um pouquinho diferente aí, o Fernando não vai estar apresentando o vídeo semanal, quem vai estar apresentando sou eu. Ele vai estar presente lá no SEMA Show, por isso que não deu para ele fazer o vídeo. Vai estar lá nos Estados Unidos com o pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje do projeto da Puma, que é um projeto que a gente tem mostrado um pouquinho na internet, nos stories e tudo mais. O pessoal tem comentado bastante, é um projeto que está ficando bem legal, é um projeto que está dando um bom trabalho para a nossa equipe aí. Mas é um projeto que tem várias adaptações, tem muita coisa de customização também. E a gente vem executando ele, é um projeto um pouco mais lento, porque tem que estruturar muito bem o carro. É um carro que era bem judiado, um carro que passou por várias reformas. Foram reformas que não foram muito bem sucedidas. Reformas na fibra é muito complexo, é um negócio que não dá para trabalhar como a lata. Você tem que trabalhar só com fibra. Usa a massa somente para dar uma nivelada na superfície, um acabamento muito mais fino. Na execução do projeto, o Gleison aí que está sempre fazendo as modificações, executando o projeto, ele vai dar uma palhinha para a gente o que deu mais trabalho aqui, como é que foram surgindo as ideias. Lembrando que o cliente, numa primeira etapa, quando nós recebemos o carro, ele já tinha essa ideia de utilizar as 4 lanterninhas redondas no carro. Por quê? O carro já foi dele lá no passado, ele já tinha um design com as 4 lanterninhas redondas no carro. Obviamente não tinha nada com um acabamento similar a esse, era uma coisa bem mais amadora, né? Uma adaptação bem mais feita não com tanto processo de adaptação. Então agora a gente está melhorando um pouquinho isso e utilizando um material de alta qualidade, né? Gleison, e aí, como é que está indo esse projeto aí? A adaptação dessa lanterna aqui, ela parece simples, mas ela gerou bastante trabalho, porque o carro ele já tem uma simetria dessas duas partes da traseira. Teve que passar por um ajuste para quando centralizar as lanternas, ela não dá a impressão que está fora de centro do carro. E após dimensionar a lanterna nessa posição, tivemos que relocar o para-choque um pouco mais para baixo. Aí mudou o sistema de fixação do para-choque por causa das limitações internas do carro, como era fixado anteriormente. A limitação interna que você fala é a questão do assoalho interno do carro. Porque daí ele ia ficar bem no meio, é isso? Ele ia ficar no meio do assoalho e não daria para laminar ele por dentro, como era anteriormente. E ele foi redimensionado também, mas porém mantendo as linhas originais do para-choque. O para-choque ele diminuiu o tamanho e permaneceu com o mesmo formato que ele era antes, para não distorcer muito das linhas originais do veículo. E a placa anteriormente ela era fixada aqui, tinha um rebaixo aqui nessa parte, nessa região. Aí fez esse acabamento aqui para ficar na mesma linha e nós relocamos a placa aqui para baixo, fazendo esse recuo com um acabamento bem... Então, basicamente, essa parte aqui do carro, esse ressalto aqui na carroceria foi reconstruído? Foi reconstruído para ficar harmônico com o restante, né? O para-choque foi encurtado e relocamos a placa aqui para baixo. Tentamos deixar essa linha aqui mais no mesmo estilo do restante da carroceria do carro. E agora falta só dar continuidade no ajuste da ponteira, né? Vai cortar aqui e dimensionar as duas ponteiras. Aqui o para-choque antigamente ele era fixo na carroceria, correto? Certo. Aí hoje ele sai. Hoje ele então, é montado. Ele é montado. Então, ok. Aí aqui também na lanterna, além de ter mudado o posicionamento das duas lanternas, você também teve que fazer esse acabamentozinho aqui para poder acompanhar, né? Acompanhar a linha do carro. Ah, legal, bacana. Aí agora aqui só falta fazer o posicionamento das 4 ponteiras e aí vai ficar mais parecido com aquele desenho lá que a gente mostrou no começo. Que mostrou anteriormente, da ideia do projeto. Bacana. Bom, Gleison, além da parte da coceira que a fibra dá quando você está lixando e tudo mais, qual mais dificuldades aí que você achou que, assim, comparando esse projeto de fibra com um carro de chapa, né, um carro de lata aí, normalmente, cara? Um carro de chapa, mesmo dessa década aqui, dessa época, ele costuma ser um carro mais simétrico do que um carro de fibra. Esse carro aqui, com tudo que você vai tirar uma medida assim, um lado é espelhado com um lado no oposto, né?
Isso daí atrapalha bastante, que você vai centralizar uma peça, fica difícil as limitações da referência, de ponto de referência. Que você olha aqui e fala, putz, mas esse lado ali, originalmente, ele já é diferente do outro lado. Aí tem que começar a dividir essas diferenças, falar, putz, aqui vamos seguir como referência e vamos alterar o outro lado. Então aqui, basicamente, você tem que, assim, você tem que escolher o lado que você vai usar como referência, né? Um lado que está mais numa linha, assim, condizente. Então aqui, só para a gente ter uma ideia, isso daqui é a tampa, aqui ainda tem muito trabalho a ser feito para poder deixar os gaps certinho, para poder fazer o alinhamento. Ainda aqui vai passar por uma parte de ajuste, vai pegar uma referência da tampa, do alinhamento da tampa e ver onde que precisa passar para um retrabalho. Quer dizer que o carro de fibra dá muito mais trabalho que um carro de chapa? Cada um tem sua particularidade. Eu acho que um outro processo também que foi bem difícil para poder fazer nessa Puma também foi a parte de decapagem, né? Porque além do carro, acho que ter bastante massa, não pode usar Não pode usar um removedor pastoso, não pode usar nenhum produto químico para fazer o processo de remoção do carro. Ele tem que vir decapando num processo de lixamento, dá mais trabalho, principalmente num carro desse aqui que tinha umas 6 repinturas. Ele já foi azul, amarelo, dourado, preto no passado, vermelho de novo e preto mais uma vez, por aí. Fora os reparos que foi fazendo. Então, tinha muita massa no carro? Tinha bastante coisa completa com massa? Massa tinha bastante também. Tinha alguns pontos que ele já sofreu alguns acidentes assim, leve, mas você vê que a fibra estava trincada. Aí tem que fazer esse serviço da fibra. E aí essa remoção foi tudo na lixa? Tudo na lixa. Foi remover na lixa até chegar nessa parte da fibra? Até chegar na fibra e depois começar a reconstruir algumas partes que estavam danificadas. Como é que você faz aí para restaurar? Você vem colocando a manta de fibra e resinando em cima? Ou vai fazendo algum outro tipo de processo, que nem umas partes de curva, nessas partes do carro? Como é que funciona? Estamos fazendo um preenchimento na fibra mesmo. Tem aditivos na parte de laminação que ajuda bastante, uma fibra moída, entre outros aditivos, que você consegue preparar uma massa da fibra para fazer essas partes arredondadas. O restante é na manta de fibra mesmo. Vem laminando, lixando. É um procedimento trabalhoso, porque a fibra ela é um pouco mais rígida de você lixar do que a massa. Então, na fibra assim, o trabalho é bem maior. Maior do que bem maior. Cansa mais os braços. Desgasta bastante. Nesse carro aqui também, cara, era muito normal o pessoal adaptar também as maçanetas da Alfa Romeo também, né? Então é um negócio que é uma coisa que você acha que cabe agora nesse carro com essa modernização que a gente está fazendo, com tudo isso que a gente está fazendo no carro, você acha que vai ficar legal também? Ou mantém a maçaneta original, que é só aquele botãozinho ali e aquela cava que tem na lateral da porta? Eu acredito que a maçaneta da Alfa ela vai ficar mais na linha do projeto que está seguindo atualmente. Você acha que a gente utilizando a maçaneta da Alfa aí vai passar isso para o Fernando para ver se a gente consegue ainda implementar mais isso aí no projeto? Isso daí ficaria legal também. Principalmente dependendo da maneira que montar ela, da pintura que fizesse, vai ficar bem mais clean do que a maçaneta original. Porque daí a maçaneta fica flat na porta, né? Ficar retinha na porta ali, vai ficar bem... Fica bem mais discreto, né? Frente vai ter que corrigir todas essas partes que estão trincadas, quebrado aqui. Essas entradas de ar provavelmente vai remover, porque vai receber um radiador maior quando for montar a parte mecânica. Essas entradas de ar aqui, elas vão passar por um retrabalho para ficar simétrico, que uma é diferente da outra. O para-choque, vamos reduzir, fazer um sistema para ele montar e desmontar também. Ele vai ficar com um tamanho reduzido, semelhante ao de trás. E você olhando no carro na lateral, esse perfil aqui, ó, ele é reto em comparação a esse daqui. Esse daqui tem uma leve inclinação. Aqui vai passar por um retrabalho também, para ele ficar mais ou menos nesse mesmo ângulo da frente do carro. Levemente inclinado para frente. Bom, Gleison, então agora aqui as próximas etapas você conformar a frente para poder colocar no mesmo design da traseira. E o que mais aí que você acha que no projeto vai ter ainda mais alguma dificuldade, cara? As portas ainda vai passar por um trabalho que vai ser um pouco complexo, que é o cajado da porta. Porque esse cajado da porta ele já veio com as adaptações, aí vai ter que estudar o que dá para fazer ali. Você vai mudar um sistema de vidro, colocar um vidro elétrico, você vai colocar um vidro inteiriço e eliminar o quebra-vento. Porque ela já veio com adaptação, ela não está original. Aí nós vamos ver se vamos eliminar essa adaptação e fazer já um novo ajuste, uma nova adaptação, modernizando o sistema, deixando o sistema mais funcional. Legal. Então esse daí é o próximo desafio agora, começar as portas.
Além de finalizar a traseira com a parte da abertura dos escapamentos aqui, a gente vai entrar já depois, já começando a fazer a parte das portas ali Parte do da cajado. adaptação de maçaneta e do sistema de vidro. Legal, então. Então, espera aí, o pessoal vai acompanhando aí os próximos episódios aí da saga da Puma.